Antes de nós nos curvarmos para conversarmos com o nosso Criador, eu gostava só de anunciar à Igreja um pequeno anúncio que, por lapso, nós não fizemos. A nossa irmã Edith Marques, portanto, a irmã da irmã Celestina, foi operada ontem e vamos fazê-lo agora também, mas todos nós, nas nossas casas, individualmente ou em família, devemos também orar não só para esta irmã, mas para todos aqueles irmãos que estão doentes e que precisam das nossas orações. Vamos então nos curvar para conversarmos com o nosso Criador. Pai Santo, que habita nos altos céus, estamos gratos, Senhor, pela vida que Tu nos dás. Estamos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui todos reunidos em Teu nome para Te louvar, para Te glorificar, Senhor, para Te render graças. Obrigado, Senhor, por tudo o que Tens feito nas nossas vidas e queremos, Senhor, nesta hora pedir-te que Tu possas, Senhor, não só estar com a nossa irmã Edith Marques, mas também, Senhor, com todos os outros irmãos que sofrem, que estão doentes, que sofrem sofrimento físico ou outro motivo qualquer. Que Tu possas abençoá-los, Senhor, e que eles possam sentir a Tua presença junto deles. Nesta hora também nós queremos pedir uma bênção para a mensagem que Tu tens escrita esta manhã para nós, que realmente, Senhor, ela possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais e que nós possamos pôr em prática, Senhor, as nossas vidas. E abençoa, Senhor, o pregador. Tu derrames o Teu Santo Espírito sobre ele para que ele nos possa trazer essa mensagem de uma maneira explícita. Vem, Senhor, estar conosco. Dá-nos, Senhor, a Tua paz e o Teu amor. São os favores que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Vamos agora continuar o nosso culto desta manhã através dos nossos dízimos e das ofertas. Vamos dar lugar às crianças em primeiro lugar, depois aos adultos.
virem aonde? À igreja, pois é. A igreja. Hoje eu vou-vos contar a história da Beatriz. Uma história pequenina, mas muito bonita. A Beatriz foi fazer uma visitinha à casa da avó. E quando ela chegou lá, ela viu que a avó vinha lá de dentro da sala com 2 presentinhos na mão. Ela trazia um livro de passatempos e desenhos para colorir e trazia cores novas. Quando a Beatriz viu estes 2 presentes, ela imaginou logo que aquilo era para ela. E ela perguntou logo: avó, estes presentes são para mim? E a avó disse: são para ti. Eu recordo-me de ouvir que na semana passada tinhas dito que os teus livros para colorir já estavam muito gastos, já tinhas quase preenchido as páginas todas e que as tuas cores também já estavam muito gastas, já quase que não tinhas cores. E então resolvi oferecer-te este presente, um livro novo e umas cores novas. A Beatriz ficou ou não ficou contente? Como é que vocês ficam quando recebem presentes? Contentes, claro, eu também gosto de receber presentes. E entretanto, o telefone tocou. A avó foi atender o telefone, era a mãe da Beatriz. A mãe da Beatriz estava a pedir que ela fosse para casa porque tinham que sair. Elas viviam perto uma da outra e dava para irem a pé de uma casa para a outra. Então a Beatriz lá se pôs a caminho para casa. Ela ia tão contente, um livro na mão, as cores na outra mão, mesmo satisfeita, a pé pelo passeio, até que ela passou pela casa de uma menina que ela já via ali há alguns dias a brincar, sozinha. E naquele dia, quando ela estava muito bem disposta, ela resolveu bater à porta, bateu à porta e pediu licença para entrar. A menina estava a brincar no jardim. A Beatriz aproximou-se e viu que aquela menina estava a fazer uns desenhos lindos, fantásticos mesmo. E ela disse: tu tens muito jeito para desenho, como é que tu te chamas? E a menina respondeu que se chamava Susana. Portanto, a menina chamava-se Susana. E a Beatriz disse: tu desenhas muito bem, mas diz-me lá uma coisa, porquê é que tu estás a desenhar nessas folhas tão gastas já, em envelopes usados? Não tens folhas novas para fazer desenhos? E essas cores são tão pequeninas. Ela estava a usar aquelas cores assim pequeninas, tão gastas que já quase que nem dava para pegar, para pintar. E a Beatriz perguntou porquê. Sabem o que é que a Susana respondeu? Ela respondeu que os papás não tinham dinheiro para comprar cores novas e folhas novas. A Beatriz ficou triste e ela começou a pensar: puxa, eu pedi à minha avó uns presentes, uns livros novos e umas cores, mas afinal eu não estou assim tão necessitada. Eu ainda tenho lá em casa uns livros que ainda têm tantas folhas para pintar e tenho uns tojos com tantas cores grandes ainda, quase novas. Eu pensava que precisava, afinal esta menina ainda precisa mais do que eu. E entretanto a Beatriz começou a pensar numa coisa, mas ela não queria fazer nada sem falar com a mamã primeiro. E então ela voltou, retomou o caminho para a sua casa. Mal chegou a casa, ela contou o plano que tinha na sua cabeça à mamã. Passados uns minutos, sabem onde é que estavam a Beatriz e a mamã? Em casa de quem? Da amiga, da Susana. E o que é que a Beatriz ia fazer? Ia-lhe oferecer o quê? As cores e o livro novo que a avó lhe tinha oferecido. E sabem uma coisa? A Beatriz ficou muito feliz porque pôde ajudar a amiga, a Susana. E a Susana ficou ainda mais feliz porque tinha um livro novo e cores novas para pintar. Diz? Como assim? Como este livro que está aqui? Pois é, neste dia a Beatriz teve uma boa ou uma má ação? Ela agiu bem ou agiu mal? Agiu muito bem. Vocês também gostam de oferecer coisas aos vossos amigos? Sim, eles ficam contentes. Eu aposto que vocês já ofereceram muitas coisas para ajudar as outras pessoas pobres. Já ofereceram? E ficam contentes ou não? Quando nós ajudamos os outros, nós ficamos ainda mais felizes. Está bem? Nunca se esqueçam isso. Devemos sempre ajudar os outros. E eu hoje tenho aqui uma coisinha para vocês fazerem. Vocês estiveram com atenção na escola, à história, desculpem. Estiveram com atenção à história. Então, tem aqui, assim como a Beatriz,
deu um livro à Susana, eu também vou dar uma folha a cada um de vocês. Se vocês estiveram com atenção à história, vão saber fazer isto, está bem? E tem um desenho para pintar. Como é que a Beatriz e a Susana ficaram? Amigas. E o que é que nós fazemos com as amigas? E felizes. O que é que fazemos com os nossos amigos? Nós partilhamos e brincamos com eles, não é? E uma cor para cada um. Agora vocês vão sentar-se no vosso lugar e prestar muita atenção à mensagem que o irmão Noé tem para nós. Está bem? Já não tem. Você está sozinho em seu caminho, procurando uma luz. O coração já não suporta mais permanecer na escuridão. Tantos motivos para desistir, sem esperança para continuar. Há uma luz na escuridão deste mundo tão cruel. Uma chama que acende em você essa luz. É Jesus. A sua fé se torna tão pequena como acreditar que existe um poder agindo em você e transformando o coração. No silêncio a lágrima vem e a esperança renasce na fé. Mesmo na angústia a voz de Cristo te motiva.
a recomeçar tudo outra vez. Toda a escuridão que havia em sua vida se desfez, transformou na luz que vem do amor de Cristo. Há uma luz na escuridão deste mundo tão cruel. Há uma chama que acende em você essa luz. Oh, essa luz é Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Também em Lucas 16, 16, podemos ler: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Muito bom dia a todos os irmãos e visitas presentes. Que seja um dia feliz na companhia do Senhor. Vamos meditar aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que aquele dos textos que acabamos de ouvir, que se identificam, podemos dizer, se identificam com todos nós. O que Jesus Cristo expôs àqueles homens que vieram enviados de João Batista. Sabem que João Batista, quando estava na prisão, achou como que é normal ser aquele o rei da natureza, o Salvador anunciado, o Cordeiro de Deus, e este João permanecer nesta prisão. E então há alguma dúvida suscetível àquilo que acontece a todo o ser humano. Envia homens até Jesus perguntando se é ele o Messias ou se ainda esperavam outro. Mas há uma coisa que ele aponta e diz o testemunho daquilo que eles viam, daquilo que eles ouviam, que eram os doentes, os cegos, os mudos, todos eram curados, e que essa era uma mensagem a levar, a resposta a dar a João Batista. Mas há uma coisa que ele quis deixar bem presente, é que existe o reino de Deus, pela qual Cristo está ali, em presença da humanidade, vivendo como humano, para que tudo fosse restaurado à própria imagem de Deus, como inicialmente tinha sido o homem restaurado. E ele diz, neste primeiro texto que a irmã leu, Mateus 11, 12, e ele diz o seguinte: e desde os dias de João Batista até agora
se fez violência, quer dizer, violência se fez força. Há outra tradução que diz força. A violência é uma palavra mais pesada. Mas se fez força para entrar, se fez força ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Ora, ninguém pode existir ou pertencer ao reino dos céus, tudo isto seja pela violência para uma força humana. Mas esta palavra força que aqui que expor-se é como que com coragem, com ousadia, se esforçam para entrar no reino dos céus. E é esta uma situação em que Cristo quer apresentar aos homens. Como isto são traduções que vêm de uma escritura que é original. Os homens, quando fazem a tradução, podem pôr uma palavra mais dura do que outra, mas o seu sentido é igual. Tem o legítimo e real sentido com o que é dito. Nas outras palavras que Jesus apresentou, já foram um pouco diferentes. Em Lucas 16:16, os irmãos faço questão que os irmãos passem a ler também. É o que Jesus Cristo diz. É numa situação diferente, mas expõe também o mesmo assunto. Quando os fariseus censuram, daquilo que Jesus vem fazendo, daquilo que ele faz e de tudo aquilo que pretende fazer. E Jesus Cristo, depois de lançar a censura, de censurar aquilo que os fariseus faziam, que queriam vencer por seus próprios meios, que confiavam muito em si mesmos, e não era essa a mensagem de Deus. E ele acaba por dizer que, agora lemos o verso 16 do capítulo 16 de Lucas. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar neste reino. Todo homem emprega força, emprega coragem, se empenha com toda a ousadia para entrar neste reino. E é isto que Jesus Cristo diz que justifica que há um reino de Deus a vencer, há um reino de Deus para vencer, e que é preciso força, é preciso coragem. Irmãos, que talvez o tempo, infelizmente, às vezes não é suficiente para entrarmos em detalhe de tudo isto que são os pormenores que a palavra de Deus tem em si, quando dela aprofundamos, mas há um conhecimento profundo em toda a instrução que o Senhor dá a todos nós. E vimos e é isso também o desejo, que Paulo, falando neste sentido, do que é a graça de Deus, daquele que é o grande benefício do sacrifício de Jesus, e ele expõe claramente aquilo que é a vontade de Deus, é aquele que é o caminho que temos a seguir. E faço questão de lermos o verso 2 do capítulo 5 de Romanos. Romanos 5 e verso 2. O que Paulo nos vem dizendo. Antes disto, há o versículo 1, mas não é para entrar nestes detalhes do verso 1, mas sim para uma atenção de uma porta, como que uma porta aberta, para entendermos bem este texto que ele diz no verso 2. E que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E então é que vem a matéria pela qual há este esforço e ousadia, que é pelo qual temos entrada pela fé. É esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui
é a qual, pela qual temos uma esperança e pela qual nos gloriamos nesta que é a graça de Deus. É o que todos os irmãos virem, a situação em que o mundo vive e como viveu a história, como foi a história do mundo desde a criação do homem, desde Adão até os nossos dias, nós temos sempre presente que a vontade de Deus foi trazer ao homem o conhecimento desta mesma vontade para que o homem fosse corrigido dos males que em si são praticados, para que pudesse abundar nesta vida, a graça de Jesus Cristo. A graça de Deus, que se falava antes de Jesus Cristo. Sendo, pois, assim, irmãos, nós vimos que, ao texto que vimos, aqueles que pela força querem entrar no reino de Deus. O que é que aconteceu com Jacó? Jacó, quando se viu perdido, irmãos, digo-vos, esta é a palavra certa, é a palavra real. Foi quando Jacó se viu perdido. Olhou para si, um homem extremamente pecador, uma vida que não era nada correta com a vontade de Deus. Foi quando ele se viu que tinha que dar uma resposta ao seu irmão e que se via como responsável por uma família que estava agora ao serviço dele, vamos dizer, mulheres, filhos. Foi quando ele se viu perdido que se lançou com esta força, com esta coragem e, vamos dizer, com uma violência de espírito a orar e a suplicar a presença de Deus. Conhecemos bem a sua história, que passou durante a noite em oração e lutava com um anjo sem saber que era com um anjo. Alguém que lutava com ele. Irmãos, é esta força que os homens têm de procurar. É esta ousadia que temos de ter para entrar na sala da audiência de Jesus, suplicando o perdão e a orientação para uma vida sã e correta nos princípios divinos. É uma ousadia que tem que existir, irmãos. É por isso que Jesus Cristo diz que os homens buscam com força para entrar no reino de Deus, irmãos. Tem de haver uma força de espírito, tem que haver uma entrega, um envolvimento próprio, mas não um envolvimento pessoal, que possamos pensar que temos que fazer isso, talvez com um pouco de sensação. Talvez buscando, esperando os momentos de sensação para fazermos o mais e o melhor. Não é bom, irmãos. Quando encontramos na nossa vida esses momentos de sensação e momentos de perigo, irmãos, são momentos perigosos. Não são momentos plenos nem serenos para irmos ao trono da graça. Irmãos, é pena. Eu quero me cingir daquilo que é a Bíblia para mostrar aquilo que é a vontade do Senhor em nos conduzir. E isto é verdade, irmãos. E isto o porquê? Conhecemos bem no Salmo 51, quando Davi reconheceu e viu-se extremamente perdido, que teve que se lançar aos pés de Deus, suplicando e dizendo que tem misericórdia de mim, pecador. Todo este capítulo é importante. É um capítulo de entrega. É um capítulo de reforma. É um capítulo de transformação. É um capítulo de renúncia. E que é importante aquilo que é dito neste capítulo. Quando ele diz no verso
7, para que Deus tenha misericórdia dele. Porque ele era pecador. É o momento certo em que Deus pode atuar com o humano, o divino com o humano. E que, ao pedido no verso 10, para que fosse criado nele um coração puro e um coração novo. É importante. E ele teve essa ousadia. E ele teve essa coragem. E ele não teve medo de chegar-se ao trono da graça, a suplicar a presença de Deus. Foi isso. Foi isso que ele pôde fazer, irmãos. Mas, vamos ler no Salmo 73 e o verso 13. Salmo 73 e o verso 13. Quão diferente é as palavras certas que devem ser tidas, que devem ser sentidas, para poderem ser vividas. Capítulo Salmo 73 e verso 13. Quando diz, o salmista diz aqui, na verdade, que em vão tenho glorificado o meu coração. E lavado as minhas mãos na inocência. Irmãos, há momentos em que nós devemos parar, fechar o livro e abrir a nossa mente para uma reflexão das coisas puras e reais, a fim de sabermos se estamos certos ou estamos errados. Foi o que aconteceu com este salmista. E ele diz que, na verdade, em vão, eu tenho justificado o meu coração. Em vão, ele reconheceu que tinha justificado o seu coração, mas era em vão. E que tinha lavado as suas mãos na inocência. Irmãos, será que isto alguma vez possa ter passado por nós? Será que alguma vez tenha isto despertado em nós? De termos em vão glorificado a nossa pessoa? Será que temos também lavado as mãos na inocência? Irmãos, temos que refletir, temos que saber ponderar as coisas e saber de que modo é a nossa vida para que haja uma resposta sã e real para com o Senhor. Às vezes, sem o querer, podemos fazer. Irmãos, temos que deixar de lavar as mãos na inocência. E temos que procurar lançar para longe de nós também a negligência. Porque há muitos malos que às vezes acontecem. Por natureza, podem suceder e podemos reparar. Mas às vezes há aquele mal por ignorância. Também se repara. Mas, irmãos, os males pela negligência é muito mau. É muito mau, que é difícil. É difícil de reparar. É importante nós sabermos onde e como estamos
e sabermos o que somos. Irmãos, vejam que foi no momento em que Isaías, quando vamos ler, o tempo não dá para isso, Isaías no capítulo 6, verso 5, que ele olhou para si e viu a glória do Senhor e ele pensou que ia morrer. Porque ele era um homem pecador, ele se sentou, ai de mim, que eu vou parecendo, porque sou um homem pecador. E Isaías, que era um profeta de Deus, que recebia as mensagens de Deus, que arriscou a vida para anunciar a mensagem de Deus aos reis que prevaricavam contra o Senhor. Vemos que foi no momento, no capítulo 10 de Daniel, também isso aconteceu com Daniel. Daniel, um jovem que pôde suportar tantas coisas de mal naquele império de Babilónia, que resistia a tantos males, foi inspirado por Deus na revelação daquela história para todo o mundo, que ainda hoje vivemos dessa história. O homem que teve grandes revelações, mas no momento em que ele estava aflito e que orava e pedia a proteção de Deus, que ele reconheceu a presença de Deus, a glória de Deus, ele temeu perecer. Irmãos, na verdade que nós às vezes não compreendemos, porque não temos o verdadeiro conhecimento, porque não temos o conhecimento verdadeiro de Deus. Porque aquilo que conhecemos já é o bastante, e nos acomodamos, que é um grande mal, nos acomodarmos porque já sabemos. Precisamos aprofundar mais e mais. Precisamos ser lapidados na nossa vida, para que possamos ser mais clarificados e possamos entender mais e melhor esta vontade de Deus. Nós precisamos depender sã e sinceramente e permanentemente da presença do Filho de Deus no nosso meio, para a nossa salvação. Esta é a sabedoria divina. Necessitamos de crescer na fé. Não temos sempre fé. A nossa fé não pode ser a mesma. A nossa fé tem que evoluir. Tem que haver progresso, irmãos. Porque eu já sei, não preciso mais. Não, nós precisamos. Para termos esta ousadia de entrar na presença de Deus, na sala de audiência, que o Senhor está pronto a ouvir-nos. É para estes princípios que nós estamos aqui, irmãos. É para isso que aqui estamos. Porque precisamos da presença do Senhor. Em Romanos, capítulo 10, e versos 19 a 22, digo-vos, irmãos, que vamos lê-los. Não podemos meditar, porque o tempo não é para isso, não chega para isso. Capítulo 19 a 22. O Escritor aqui diz que há uma exortação a uma permanência forte na fé. E quando ele diz que temos, pois, irmãos, ousadia, quer, vamos dizer a palavra, noutra tradução que diz a coragem.
Porque a ousadia podem atribuir como que é o atrevimento, ou um descaramento. Também tem esse sentido. Mas é coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos. Estamos nós capazes, corajosos. Temos a nossa vida própria para entrar neste santuário do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que faziam os sacerdotes na antiga dispensação quanto aos sacrifícios a serem apresentados? Os sacerdotes tinham de estar bem preparados, santificados. Os que iam levar as suas ofertas tinham de estar conscientes daquilo que faziam. Tinham de oferecer um cordeiro sã, sem mácula, sem defeitos, confessando os seus pecados, para que o sacerdote pudesse fazer expiação pelos mesmos. Eles tinham de ter coragem de mostrar que eram pecadores, irmãos. Eles não tinham que ter vergonha de ninguém, porque alguém visse ele transportar um cordeiro até o templo. Olha, mais um pecador que ele vai. Olha, mais um que vem aqui. Todos pecadores, irmãos. É por isso que é uma ousadia. É por isso que é uma força. É por isso que é uma coragem que têm de ter para ir ao trono da graça. Para entrar no santuário do Senhor. Pelo novo vivo caminho, aqui diz o verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, são estes os conselhos que temos da palavra de Deus. Tivemos há pouco uma semana que se falou, durante 10 dias, sobre a ação do Espírito Santo. É importante, irmãos. O tempo passa, entrou, pensámos aquilo que ficou cá dentro, pensámos aquilo no que refletimos. Qual é o seu efeito, o efeito destas mensagens para nós? Irmãos, não está em nós só o conhecimento, porque o grande conhecimento da verdade e não haver o envolvimento com Cristo nestes princípios, guardando os seus mandamentos e fazendo o melhor possível para uma santificação e a aceitação de Jesus. Esse conhecimento é nulo. Não é conhecimento. O verdadeiro conhecimento é aquele que faz, que tem como que ação uma lavagem e uma purificação do nosso ser. Irmãos, é isto que nos diz a palavra. A fim de cheguemos com toda a confiança e a fé, a fim de purificarmos os nossos corações e nos lavarmos, sermos purificados nesse sangue precioso do Senhor Jesus. Irmãos, muito há que dizer. Mas vamos ver que estas poucas palavras, estas simples palavras aqui expostas, que se tem alguma faísca que se possa movimentar em nós, se incendiar em nós, até se fazer um fogo consumidor daquilo que é de mal
e nos purificar para uma vida em Cristo Jesus. Sejamos corajosos. Não desanimemos. Quando pecamos, vamos com Jesus. Não nos deixamos ficar acomodados. Eu sou pecador. Em todas as situações vamos com o Senhor Jesus, até que haja uma graça completa e extensiva em todo o nosso ser. Irmãos, façamos isto, até que haja uma graça completa e extensiva em todos nós. Que Deus nos ajude. Este é o meu desejo para mim e para todos vós. Amém. Vamos agora terminar o nosso culto desta manhã, entoando as estrofes do hino número 289, 289. por todo o teu amor, por todo o envolvimento do céu em nosso favor. Por uma palavra que deixaste escrita, que nos ensina o caminho à verdade. Obrigado, Senhor, por nos teres convidado a este caminho da vida em Cristo Jesus. Pelo grande sacrifício do teu amor, através do teu amado Filho. Por este envolvimento para o nosso bem. Por esta porta que nos dás, aberta e que nos franqueias para todos, com uma certeza de uma entrada
até o trono da tua graça, por Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Que todos nós possamos compreender esta maravilhosa obra de restauração e de salvação de todos nós. Guarda-nos a todos e dá-nos a tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está bem?